Vamos pensar nesta noite sobre esta carta, a carta à igreja de Sardes. É a quinta das 7 cartas. Sardes é uma igreja que recebe uma mensagem não muito animadora, não muito interessante para quem está recebendo essa mensagem. Sardes estava numa cidade, a igreja estava numa cidade, a cidade chamada Sardes. Uma cidade que foi uma das mais magníficas do mundo antigo. Era uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, mas uma cidade bem antiga. Essa cidade alcançou o auge de sua magnitude por volta do século VII antes de Cristo. Era uma cidade bem antiga. Ela estava situada no alto de uma colina, rodeada por muros muito altos, muito grandes, muito seguros. De forma que a posição estratégica daquela cidade tornava praticamente impossível que um exército inimigo viesse e destruísse as suas fortalezas. Aquela cidade nunca sofreu uma invasão causada por um exército inimigo que veio e destruiu seus muros e invadiu. Porém, meus amados irmãos, aquela cidade ela tinha um ponto fraco. Havia uma brecha no muro e os exércitos, os soldados, aqueles que eram responsáveis pela segurança daquela cidade, eles não perceberam essa brecha que havia no muro. E por 2 vezes, aquela cidade foi invadida, porque os exércitos inimigos se infiltraram na calada da noite pela brecha que havia no muro. Eles não podiam derrubar, eles não podiam destruir, mas eles conseguiram entrar pela brecha. E aquela cidade por 2 vezes foi destruída. De fato, meus irmãos, quando Jesus fala para aquela igreja ser vigilante, senão eu venho de noite como um ladrão. Aquelas pessoas sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Elas conheciam a história da cidade e o que já havia acontecido. Aquela cidade já havia sido destruída 2 vezes. Porém, meus amados, Jesus tem uma mensagem específica para aquela igreja. Aquela cidade tinha sido reconstruída e ela estava ainda de pé nos dias de Jesus. Era uma cidade altamente idólatra, adorava falsos deuses, tinha um templo muito importante dedicado à deusa Cibele, também conhecida como a deusa Diana dos Efésios. De forma que havia uma idolatria dominante naquela cidade. Mas, meus amados, aquela igreja recebe um alerta de Cristo. Jesus diz que aquela igreja estava morrendo. O versículo 2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Aquela igreja estava morrendo. E Jesus faz um alerta para aquela igreja. Aquela igreja estava caindo num sono espiritual e Jesus faz um alerta dizendo que eles precisam acordar, que eles precisam de reavivamento, eles precisam despertar daquele sono. Quando João escreveu essa carta, aquela cidade era uma cidade rica. Quando aquela igreja recebeu essa mensagem, era uma igreja que estava situada numa cidade rica. Aparentemente, pelo que nós lemos da própria carta, nós podemos
perceber que era uma igreja que demonstrava ser uma igreja forte, provavelmente uma igreja grande, uma igreja que aparentava vida, uma igreja que aparentava força. Mas Jesus diz que estava morrendo. Os habitantes daquela cidade, meus amados irmãos, eles eram idólatras, eles se entregavam à prostituição, à luxúria, ao prazer. De forma que aquela cidade parece que estava influenciando a vida da igreja. E a igreja parece que estava se tornando como a cidade. E em vez de influenciar a cidade, aquela igreja estava sendo influenciada pela cidade. Ao invés da igreja mudar a realidade da cidade, a cidade estava mudando a realidade da igreja. Observe, meus amados irmãos, que aquela igreja estava como um sal sem sabor. O que foi que Jesus disse a esse respeito? Se o sal se tornar sem sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Aquela igreja estava tornando-se uma lâmpada escondida, como Jesus diz, debaixo do alqueire. Se uma lâmpada estiver escondida, para que ela serve? Ela não serve para nada. Meus amados irmãos, é nesse contexto que nós vemos Jesus enviando esta carta para esta igreja. Uma igreja que aparentemente era forte, que aparentemente tinha fama, aparentemente tinha relevância no meio social, mas que espiritualmente falando, estava morrendo. Tinha aparência, mas não tinha integridade diante de Deus. Irmãos, essa mensagem, ela tem muito a dizer para nós. Ela tem muito a nos alertar nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias em que, por uma boca só, nós dizemos e ouvimos que a igreja não está influenciando, que a igreja está cada vez mais se parecendo com o mundo, que a igreja não está cumprindo o seu papel como deveria cumprir. E quando nós pensamos na igreja evangélica, e se nós expandirmos um pouco mais o nosso horizonte e observarmos uma realidade mais abrangente da igreja evangélica nos nossos dias, nós vamos observar, meus irmãos, que o número de evangélicos ou daqueles que se dizem evangélicos é bem alto, é muito grande, é o maior número, o maior percentual da história da nossa nação. O Brasil nunca teve um percentual de evangélicos como tem hoje. E, por outro lado, nós não percebemos uma melhoria no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito da justiça, no âmbito da moralidade. Cada dia mais nós vemos as instituições da nação sendo corroídas, sendo destruídas. Cada dia mais nós vemos a família sendo combatida, a família tradicional, as pessoas estão combatendo a família tradicional, querem destruir
A família, que é a célula mãe da sociedade. Nós estamos vendo, meus amados irmãos, uma sociedade que está se autodestruindo pelo pecado, pela expansão, pelo crescimento da maldade, da iniquidade no meio do povo, no meio dos homens. De forma que nós ficamos olhando e perguntando como estamos nós influenciando, se a situação está a cada dia piorando. E quando nós olhamos para dentro de nós, o que é que nós temos visto? É uma preocupação, meus irmãos, que tem ocupado o nosso pensamento nesses últimos dias. Nós vemos um esfriamento no meio do povo de Deus. Nós vemos no meio daqueles que se convertem uma diferença. Não há aquela alegria, aquele vigor, aquele desejo. Nós já experimentamos aqui, meus irmãos, exemplos de pessoas que, quando se convertiam, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos de sua conversão, o prazer era estar na igreja, queria ler a Bíblia o tempo todo, não queria perder nenhum trabalho. A primeira coisa que fazia era se matricular na escola dominical. A primeira coisa que fazia era frequentar todos os trabalhos da igreja. Era o primeiro que chegava, era o último que saía. Queria ficar conversando com os irmãos mais velhos, aprendendo, trocando experiências, fazendo perguntas, se situando nessa nova realidade. Mas hoje, meus irmãos, nós temos experimentado uma situação diferente. Nós temos visto pessoas que se convertem, mas que parece que não têm muita certeza daquilo que fizeram. Que há uma dificuldade muito grande, parece que é quando você tenta andar com o carro, mas o freio de mão está puxado. Tem alguma coisa que segura, tem alguma coisa que amarra, não há aquela alegria, aquele desejo, aquela frequência nos trabalhos, aquela fome, aquela sede de ler a Bíblia, de ler a palavra. De forma que nós ficamos pensando e nos lembrando daquela palavra de Jesus, quando ele pergunta se quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Observe, irmãos, a mensagem para essa igreja, ela é muito atual, ela é para os nossos dias. A igreja que recebe essa carta, ela estava morrendo, ela estava definhando, estava caindo numa frieza espiritual, ou seja, numa morte espiritual, e precisava ser reavivada, precisava ser ressuscitada. Jesus está dizendo: olha, segura, consolida, sustenta o resto que está para morrer. E Jesus aqui, ele dá uma chacoalhada na igreja. Ele não alisa, ele não passa a mão na cabeça dizendo: olha, está tudo bem, mas vamos com Jesus no barco, está tudo certo. Jesus estando no barco, está tudo bem. Não, Jesus não fala isso. Ele mostra o que está acontecendo, meus amados irmãos. O primeiro passo para que nós possamos reanimar a nossa vida, reanimar a nossa fé, reavivar a nossa espiritualidade. O primeiro passo para isso, meus amados irmãos, é perceber, é entender, ter consciência de que estamos dormindo, de que precisamos ser despertados. Conta-se que um certo pastor, percebendo o estado de morte espiritual no meio da igreja que ele pastoreava, em um dado momento ele tomou uma atitude ousada. No domingo ele anunciou para a igreja que no domingo seguinte ele iria realizar
o sepultamento da igreja. Ele disse: meus irmãos, domingo que vem nós vamos ter aqui um culto fúnebre. Nós vamos sepultar a igreja porque ela está morrendo. E ficou todo mundo espantado. A igreja passou uma semana empolvorosa, não é? Esse pastor enlouqueceu. Que conversa é essa? Como é que ele está dizendo que vai sepultar a igreja? E a semana passou e os irmãos ficaram curiosos, a notícia se espalhou e todo mundo queria ir para a igreja para ver o que era que ia acontecer. Até aqueles que fazia muito tempo que não botavam os pés na igreja, no domingo estava lá, a igreja estava lotada. Quando os crentes chegaram na igreja, tiveram a surpresa, tinha um caixão na frente do púlpito. E o pastor disse: nós vamos fazer um culto fúnebre. E o culto seguiu aquela atmosfera fúnebre. Ninguém ousou chegar para olhar o que era que tinha dentro do caixão. O caixão estava fechado. Mas todo mundo estava curioso. Todo mundo queria saber como seria o fim daquele negócio. Que história é essa? Que loucura é essa desse pastor? E o culto seguiu. O pastor pregou uma mensagem fúnebre. E quando terminou o culto, ele mandou que destampassem o caixão e disse: meus irmãos, agora todos podem vir ordenadamente e faça do jeito que a gente faz, né? Faça a fila de um lado para todo mundo ir passando e saindo pelo outro, mas pode olhar o defunto que está dentro da igreja, ou que está dentro do caixão, perdão. E todo mundo foi para a fila porque todo mundo queria ver o que era que tinha lá dentro, afinal de contas. O pastor tinha dito que ia sepultar a igreja. E quando eles chegavam e olhavam para dentro do caixão, o que era que tinha lá era um espelho. E cada um via a sua imagem. E aqueles irmãos foram tocados e perceberam o que era que o pastor queria ensinar para aquela igreja. E depois daquela experiência, a igreja se reanimou e a igreja se reavivou. Mas eles tiveram consciência do que estava acontecendo. Meus irmãos, nós necessitamos ter essa consciência, perceber o que está acontecendo, irmãos. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, aquele que anda no meio dos candeeiros, aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que conhece as obras da sua igreja, aquele que conhece a vida de cada um. Meus amados irmãos, quando nós somos confrontados, nós precisamos despertar, nós precisamos compreender a necessidade que temos de avivar a nossa fé, de fortalecer o nosso espírito, de que a chama do Espírito dentro de nós possa ser acesa, possa ser aquecida. Os irmãos lembram do que Nabucodonosor fez com a fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor? Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Nós precisamos, meus irmãos, aquecer a chama da nossa fé, da nossa santidade, da nossa santificação, para que nós possamos despertar e nos levantar, e para que nós possamos fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Afinal de contas, nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados, como a igreja de Sardes? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é com respeito à necessidade de um reavivamento. O reavivamento é necessário quando os crentes só têm o nome de crentes,
Quando muitos crentes têm o nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. Quando o nome de muitos crentes está arrolado no rol da igreja, mas não está arrolado no livro da vida. Observe que Jesus fala isso aqui. A igreja de Sardes vivia dessa forma. Tinha um nome, tinha uma fama, tinha um reconhecimento da sociedade. E tinha muita gente inscrita no livro do rol de membro da igreja, mas parece que tinha pouca gente escrita no livro da vida. Parece que nem todos os crentes daquela igreja tinham o seu nome escrito no livro da vida. Observe, meus irmãos, que há um dado interessante também aqui naquela igreja. Naquela igreja não havia doutrina falsa. Para um, Jesus disse, olha, tu tens seguido os nicolaítas. Para outro, Jesus disse, tu tens seguido a doutrina de Balaão. Para outro, Jesus disse, tu tens seguido os ensinos de Jezabel. Observe que aqui não tem nada disso. Jesus não reprova aquela igreja por seguir falsos ensinos. Aquela igreja não sofria perseguição. Para uma igreja, Jesus diz, olha, eu sei do teu sofrimento. Eu conheço a tua tribulação, mas essa igreja aqui, ela não sofria tribulação. Ela não sofria ataques externos. Ela não tinha heresia, ela não sofria perseguição, mas ainda por cima, tinha uma boa fama perante a sociedade. Mas o que foi que Jesus disse a ela? Tu estás morrendo. Sustenta o que tem, vigia, porque tu estás morrendo. Irmãos, o reavivamento é necessário quando os crentes estão entrando na UTI espiritual, quando os crentes estão morrendo. Naquela igreja de Sardes havia crentes, espiritualmente falando, em estado terminal, morrendo. O pecado, meus amados irmãos, estava infiltrado, estava dentro daquela igreja. E o pecado mata a nossa vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos espirituais do nosso coração e torna o nosso coração duro como pedra. O reavivamento, meus amados, é necessário quando há crentes na igreja que, embora estejam em atividade, levam uma vida de pecado. E isso é muito comum acontecer, e isso estava acontecendo lá naquela igreja de Sardes. Ele diz, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aquela igreja tinha obras, aquele povo vigiava, ou melhor, aquele povo não vigiava. Aquele povo tinha atividades, mas não estava vigiando, porque suas obras eram mortas, porque tinham uma vida de pecado. Jesus disse que as obras deles não eram íntegras. Aqueles crentes viviam uma vida dupla. Na igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Aqueles crentes provavelmente estavam buscando a sua própria glória, em vez de buscar a glória de Cristo. Aqueles crentes estavam vivendo, meus amados irmãos, como diz o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Eles estavam honrando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Aquela igreja realizava os cultos, mas era um culto sem vida, porque Jesus disse, está morrendo. Aquela igreja era manchada pelo pecado. O reavivamento, meus amados irmãos, é necessário quando os crentes estão se contaminando abertamente com o mundo. Quando o mundanismo está invadindo a igreja de uma forma que muitas vezes nós nem percebemos. Nós muitas vezes só
conseguimos enxergar uma coisa. Nós muitas vezes só conseguimos enxergar o mundanismo na igreja através de usos e costumes. Mas, meus amados irmãos, quando nós chegamos a perceber o mundanismo através de usos e costumes na igreja, é porque interiormente ele já se infiltrou faz muito tempo. O mundanismo na igreja, meus amados irmãos, ele se dá quando a igreja pensa como o mundo. Nós podemos até nos vestir muito bem, mas se nós pensarmos como o mundo pensa, nós seremos crentes mundanos. Nós podemos ter um culto muito formal, nós podemos ter um culto muito ortodoxo, nós podemos, quando iniciar o culto, ter aquela liturgia muito certinha, muito arrumada, e tudo isso é bom, tudo isso é correto, mas se nós pensarmos como o mundo, nós seremos crentes mundanos. Nós precisamos acordar para o que pensa o mundo. Porque aquilo que nós fazemos, aquilo que nós externamos, é apenas, meus amados irmãos, aquilo que está dentro de nós. Jesus disse que a maioria daqueles crentes estava com suas vestes contaminadas pelo mundo, pelo pecado. Versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Observe, Jesus disse que tinha poucos que não contaminaram. Ou seja, se tinha poucos que não contaminaram suas vestes, quer dizer o quê? Que tinha muitos que contaminaram. Se apenas poucos não haviam se contaminado, muitos estavam contaminados. O pecado tinha se infiltrado na igreja, por baixo da aparência, de uma aparência de piedade, por baixo de aparência de uma igreja que era boa, que era bonita, que era bem organizada, bem aparentada, mas o mundanismo estava infiltrado dentro daquela igreja. Aqueles crentes, meus amados, eles viviam uma vida espiritual deteriorada. O mundo estava entrando na igreja, ou seja, já havia entrado, e eles nem haviam percebido. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. Irmãos, nós precisamos nos acordar para isso. Nós estamos querendo ter uma igreja que seja amada pelo mundo. Nós estamos querendo a tranquilidade, a mordomia. Nós estamos vivendo numa geração de crentes que querem viver comendo, bebendo e se regalando e não sendo incomodado. Mas, meus amados irmãos, Jesus nos disse que nesse mundo nós passaremos por aflições. A Escritura nos diz, meus amados irmãos, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será o quê? Será perseguido. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, todo aquele que não se deixar contaminar pelo mundo, todo aquele que não agir conforme o mundo age, todo aquele que não viver nas práticas que o mundo vive, porque muitas vezes nós dizemos assim, olha, mas todo mundo está fazendo assim, mas agora é desse jeito, não, mas esse negócio, eu sei que isso não é muito correto, mas está todo mundo fazendo, então vamos seguir por aqui, porque senão a gente não progride, senão a gente vai ter prejuízo, senão a minha empresa não cresce, senão eu não consigo meu emprego, senão eu vou ser demitido, senão o meu vizinho não vai gostar de mim, senão a minha família não vai gostar de mim. Ou seja, nós temos negociado os nossos valores com o mundo e não percebemos. E o mundo vai entrando na igreja
e a gente não percebe. A igreja vai se tornando amiga do mundo e a gente não percebe. A igreja vai se conformando com o mundo e a igreja não percebe. E nós ficamos sem coragem de ser diferentes. Irmãos, houve um tempo em que o crente, quando se convertia, ele se convertia com a convicção de que ele agora era o quê? Diferente. O crente se convertia com a convicção de que ele agora tinha uma nova vida. Ele se convertia com a convicção de que agora ele tinha que mudar de vida, ele não poderia mais permanecer da mesma forma que ele era. E como é que nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos querendo nos parecer diferentes, porque nós não queremos ser olhados de lado, nós não queremos ser questionados, nós não queremos ser discriminados, nós queremos ser bem recebidos e aplaudidos onde nós chegamos. Mas, meus amados irmãos, no mundo, quem vive num mundo ímpio, num mundo de pecado como esse que nós vivemos, não consegue, meus amados irmãos, ser fiel a Deus, íntegro, ter uma vida de integridade diante de Deus e agradar ao mundo. Não consegue. É incompatível. O mundo é incompatível com Deus. As coisas do mundo são incompatíveis com as coisas de Deus. E é tanto que aí nós vemos os crentes de hoje, muitas vezes, muitos deles, na hora das coisas do mundo, está lá envolvido em tudo, nas festas, nas comemorações, e muitas vezes até em comemorações a santos, a ídolos, a questões religiosas. Os crentes estão no meio, na festa. Não, mas é porque se eu não fizer assim, meus amados irmãos, e a nossa fidelidade diante de Deus? Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Mas Jesus, ele mostra aqui alguns passos que aquela igreja precisava dar para que ela pudesse reanimar-se, para que ela pudesse se despertar e para que ela pudesse ser reavivada. Ele mostra, meus amados, que é preciso retornar para ouvir aquilo que Deus nos ensina. Olha o que diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, ou seja, volta para a palavra, volta para o que tu aprendeste, volta para o que tu recebeste, volta para o que tu ouviste, guarda, te arrepende. Jesus aqui, meus amados irmãos, ele está conclamando a sua igreja a voltar para a palavra de Deus. Aquela igreja tinha se apartado da palavra, ela tinha se apartado da pureza da palavra. Não pode haver reavivamento, meus amados irmãos, se a palavra não fizer a diferença na vida da igreja. O reavivamento é o resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor, dessa volta para a palavra de Deus. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta e lembra aquilo que ela aprendeu, aquilo sobre o qual ou sobre o que ela foi fundada, ela foi edificada. E nesse ponto, meus amados irmãos, a igreja, a história da igreja tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. Nós temos, como diz a carta aos Hebreus, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que tem muito a nos ensinar. Mas, meus amados irmãos, quando uma igreja experimenta um reavivamento verdadeiro, ela passa a ter fome pela palavra de Deus. O primeiro sinal de que uma igreja está retornando para Deus é a volta do amor à palavra de Deus.
É quando os crentes passam a ter fome da palavra de Deus. É quando os crentes começam a se dedicar ao estudo das Escrituras. É quando os crentes abandonam o descaso, a negligência com a palavra. É quando os crentes abandonam o desprezo com a palavra e voltam para a palavra. A palavra torna-se doce como mel ao paladar dos crentes. As antigas verdades da palavra de Deus, elas se fazem novas, elas atraem o povo. A palavra de Deus, ela torna-se viva, ela transforma, ela é um deleite. Irmãos, nunca houve uma mudança no povo, no meio do povo de Deus, sem que houvesse sido causado por um retorno à palavra de Deus. Foi assim lá em Israel, no tempo do rei Josias. Foi assim no Novo Testamento. Foi assim na Reforma Protestante. E é assim, meus amados irmãos, em todo o tempo. Não, ninguém fique pensando que é movimento, que é liturgia animada, que é um culto mais espiritualizado, entre aspas, né? Que é a manifestação de dons carismáticos. Não, ninguém pense que é porque naquela igreja o povo fica caindo, o povo tem aquelas experiências extraordinárias. Não, meus amados irmãos, nada disso transforma a vida espiritual de uma igreja. O que transforma a vida espiritual de uma igreja é a palavra de Deus. É como disse o reformador Martinho Lutero. Ele disse: eu não fiz nada, foi a palavra que fez tudo. É a palavra, meus irmãos, que muda, que transforma e que muda a nossa realidade, que muda a nossa vida. Agora observe, meus amados irmãos, Jesus também mostra que é preciso haver vigilância. Ele chama aquela igreja para voltar a uma vigilância espiritual. Versículo 2 ele afirma: ser vigilante. Sardes estava caindo porque deixou de vigiar. Os irmãos estão lembrados, a cidade foi destruída por quê? Porque não vigiou a brecha que tinha no muro. Muitas vezes a brecha está no nosso muro espiritual. E a gente diz assim: eu sou forte, eu sou muito espiritual, eu sou muito sábio, a minha fé é muito forte. E aí a gente fica se parecendo com o muro daquela cidade, que era intransponível, que exército nenhum conseguia derrubar o muro. Mas o muro da cidade tinha uma brecha. E foi por aquela brecha que os inimigos entraram e destruíram a cidade. Muito cuidado, meus amados, muito cuidado. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. Precisamos vigiar, precisamos orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, o mundo é mau. O mundo é mau, os perigos são grandes, são muitos. Observe que o diabo não atacou aquela igreja de Sardes com perseguição nem com heresia. Ele atacou aquela igreja de Sardes com o mundanismo se infiltrando pelas brechas que haviam no muro espiritual daquela igreja. E foi isso que destruiu, foi isso que derrubou aquela igreja. Mas Jesus também nos mostra, meus amados irmãos, que para que nós possamos ser reavivados, nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos voltar a viver uma vida de santidade. Ele diz que tem, contudo, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Eram poucas, mas haviam aquelas poucas pessoas que não se contaminaram com o sistema daquela cidade, que não se contaminaram com o sistema do mundo. Havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo, embora a igreja, na sua maioria, estivesse morta, estivesse morrendo. Mas Jesus diz: mantém a tua santidade, mantém as tuas vestiduras brancas. O que é que significa isso?
É viver, meus irmãos, uma vida de santidade, de busca por Deus, de busca por uma vida de oração, de leitura da palavra, de conhecimento de Deus, de conhecer de fato a Deus, de ter intimidade com Ele. A Bíblia nos diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Mas observe, meus irmãos, que é uma obra de Deus, não é uma obra humana. É interessante quando nós observamos a vida da igreja ao longo dos séculos. Ela experimentou períodos importantes, como por exemplo a Reforma Protestante. Foi um período de grande avivamento na igreja de Cristo. E muitos outros períodos importantes ao longo da história. E sempre acontecia quando o povo caía de joelhos e orava a Deus pedindo: Senhor, aviva a tua obra em nós, como diz o profeta. Senhor, aviva a tua obra em nós. Não é que Deus vai mudar o mundo de uma vez só, porque não vai. A Bíblia nos diz que isso não vai acontecer. O mundo não vai se converter todo. Eu acho interessante, irmãos, que tem algumas igrejas, algumas denominações que às vezes fazem aquelas campanhas, né? Criam as campanhas com umas frases bonitas, né? Cupira 100% de Jesus. É bonito isso, né? É interessante, mas isso não é verdade. O Pernambuco 100% de Jesus. Acredito que todos nós gostaríamos que isso fosse verdade, mas isso não é. O que nós precisamos lutar, meus irmãos, é para termos uma igreja santa. E Deus pode fazer isso. O que nós precisamos lutar é para mudar a nossa situação. É para que Deus possa fazer uma obra especial em nós, como igreja. E Ele pode fazer isso, porque Ele tem feito isso ao longo do tempo e ao longo de toda a história da sua igreja. Esse, meus amados irmãos, é um trabalho, é uma obra que pertence a Deus, mas para isso nós precisamos clamar, nós precisamos chorar, nós precisamos colocar o joelho no chão e clamar a Deus para que Ele nos reanime, para que Ele avive em nós a sua obra, como diz a Escritura, para que Ele possa nos transformar e para que nós possamos experimentar uma vida de santidade robusta. Uma vida de santidade real. É Jesus quem reaviva a igreja. E como é que Ele faz isso, meus amados? Ele faz isso por meio do seu Espírito. No versículo 1 ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. O que é que significa isso? Os 7 Espíritos. Em Apocalipse, o número 7 significa perfeição, plenitude. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele tem a plenitude do Espírito, ele possui a plenitude do Espírito, e ele oferece essa plenitude à sua igreja, meus irmãos. Nós podemos experimentar essa plenitude do Espírito em nossas vidas, nós podemos experimentar essa plenitude do Espírito em nossa igreja, nós podemos experimentar essa plenitude porque ela está disponível a nós. Agora nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos manda, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos fazer morrer o nosso amor pelas coisas desse mundo, a nossa natureza terrena, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos entregar realmente, de fato, de verdade, para essa obra do Espírito, que não é uma obra humana, é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo, que Deus efetua no meio do seu povo. É Cristo quem tem o Espírito e é Ele quem pode dar vida ao seu povo. Os irmãos lembram do que aconteceu lá em Ezequiel 37? Como foi que aconteceu ali? O vale de ossos secos.
No versículo 3 de Ezequiel 37 tem uma pergunta: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Irmãos, não é exagero, não seria exagero dizer que a igreja em nossos dias se assemelha àquele vale de ossos. Quando eu digo a igreja em nossos dias, eu me refiro ao contexto mais amplo. A igreja se assemelha àquele vale de ossos. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Quem já viu osso reviver? Humanamente falando, Ezequiel nunca tinha visto uma coisa dessas. E Deus está provando a fé de Ezequiel aqui. Deus pega Ezequiel e mostra, leva ele para ver esse vale de ossos. Fica imaginando na figura, né? A cena. E Deus mostra aquilo a Ezequiel e diz assim: esse vale de ossos, esses ossos poderão reviver? Qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Ou seja, o que é que Ezequiel está dizendo aqui? Essa obra é tua. Não depende de mim. O que era que Ezequiel podia fazer diante daqueles ossos secos? O que é que eu e você podemos fazer quando nós nos deparamos numa situação de frieza espiritual? Nós podemos dar jeito? Quando você vê o seu filho que não quer saber da igreja, não quer saber de Jesus, né? A igreja não, de Jesus. Quando você vê o seu marido, a sua esposa, ou seja lá quem for, aquela pessoa que você gostaria tanto que ela entregasse a sua vida a Jesus, você pode mudar a situação? Você pode abrir a cabeça dela e dizer assim: olha, é assim. O que é que a gente faz? A gente ora. A gente ora, meus irmãos. A gente coloca o joelho no chão. E se precisar chorar, chora. Se precisar orar, e precisa, ora. Se precisar sofrer, sofre. Mas essa obra não é nossa. No sentido de que não somos nós quem fazemos a mudança. Por isso que não depende de nós e nós precisamos clamar a Deus para que Ele faça isso. E aí muitas vezes nós temos olhado para dentro de nós e dizemos assim: mas a igreja está assim, a igreja está daquele jeito, a igreja está isso ou aquilo. Meu amado irmão, coloque o seu joelho no chão e ore. Coloque o seu joelho no chão e chore. O nosso problema é que os nossos olhos estão secos demais, porque nós não temos chorado. E os nossos joelhos estão limpos demais, não estão devidamente calejados. E nós estamos muitas vezes querendo fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. É porque eu quero assim. Olha, mas a igreja está isso e aquilo, mas eu quero que seja desse jeito. Ô, meu irmão, ore a Deus, coloque o joelho no chão, clame ao Senhor, porque a igreja é dele, ela não é sua, nem é minha. A igreja é de Deus e é Ele quem pode fazer essa mudança. É Ele quem pode fazer essa transformação no meio da igreja. É Ele quem pode reavivar a igreja se Ele quiser. Mas para isso nós precisamos clamar a Ele. Se a gente ficar quieto, calado e só reclamando, a gente não vai conseguir mudança alguma.
Agora, meus amados irmãos, concluindo esta mensagem, nós observamos o que Jesus fala, voltando lá em Apocalipse, o que Jesus fala sobre as bênçãos dessa transformação. Olha o que ele diz no versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor, veja que aqui tem uma promessa. O vencedor, quem é que quer ser o vencedor? Quem é que quer entrar numa disputa para perder? Ninguém gosta, nós não queremos. E aqui a Bíblia fala no vencedor. Observe, meus amados, Jesus nos garante a vitória, Ele nos garante a glória eterna. A maioria dos crentes de Sardes, meus amados irmãos, estava contaminado com o mundo, estavam impuros pelo pecado. Observe, Jesus diz que o vencedor receberia vestes brancas. O que é isso? Símbolo da pureza, símbolo da santidade, símbolo da vitória. Sem santidade não há salvação. Sem a pureza, sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. E Jesus nos garante aqui: o vencedor, de modo nenhum tirarei o seu nome do livro da vida. Observe, meus irmãos, aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. O que é que significa ter o nome escrito no livro da vida? Significa essa vitória, significa ser o vencedor, como Jesus diz aqui. Ter o nome escrito no livro da vida significa vida eterna com Cristo, significa morar no céu, significa vencer. É isso que significa ter o nome escrito no livro da vida. Significa que não há condenação. E Jesus disse que aqueles que são vencedores, aqueles que mantêm as suas vestes brancas, aqueles que têm uma vida de santidade, têm o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são esses que têm o nome escrito no livro da vida? São aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Salvador. O nome de alguém pode até constar no registro do rol de membros de uma igreja, mas se não estiver registrado no livro da vida, de nada serve, de nada adianta. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida são os que confessam Jesus aqui neste mundo e terão o seu nome confessado diante do Pai, diante de Deus. Ele diz aqui no versículo 5: não apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você quer ter o seu nome confessado por Jesus, diante do Pai e diante dos anjos? Confessa o Senhor Jesus aqui. Olha o que ele diz aqui em Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. De que lado você quer estar? Jesus disse que o vencedor é aquele que confessa o seu nome. Aquele que não confessa, esse não é vencedor. Esse não tem a vida eterna. Esse não vai entrar na glória. Será lançado no lago de fogo e de enxofre e sofrerá eternamente a condenação, porque não confessou o nome do Senhor Jesus enquanto estava aqui. E aqueles que já confessaram,
a nós, meus amados irmãos, que já confessamos o nome do Senhor Jesus. Meus amados, que possamos viver uma vida de santidade, que possamos nos voltar para Deus, dedicar nossa vida a Ele, para que Deus possa realizar uma obra maravilhosa no nosso meio. Reavivamento é o que nós precisamos. Que Deus nos abençoe.